Golpe do bilhete premiado. Mãe do prefeito de Boa Esperança, no sul de Minas, é enganada por casal e tem prejuízo de mais de R$200 mil. A minha mãe é uma pessoa muito humilde, muito simplória, e ela caiu num conto do vigário. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Amamentação. No Dia Mundial de Doação do Leite Materno, os estoques estão baixos em Montes Claros e outras cidades mineiras. Atualmente, a gente está com o nosso estoque de leite humano pasteurizado zerado, porque nós temos apenas 2 mães doadoras atuantes. E separem os agasalhos. Frente fria que se aproxima do sul de Minas vai deixar a temperatura próxima de 0 grau em algumas cidades. Olha, a previsão e pelas últimas imagens de satélite, realmente a previsão parece que vai se confirmar. Portanto, a gente precisa ficar precavido. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta sexta-feira começa mostrando que uma mulher de 66 anos, moradora de Boa Esperança, no sul de Minas, caiu no golpe do bilhete premiado. Um casal é suspeito de levar dela cerca de R$6 mil em dinheiro e R$200 mil em joias. A vítima é mãe do prefeito da cidade. Muito abalada com a situação, ela preferiu não dar entrevista. O filho nos recebeu no gabinete dele para contar essa história. A minha mãe é uma pessoa muito humilde, muito simplória, e ela caiu num conto do vigário. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, a minha mãe ainda está atordoada. Teve uma alteração de pressão e a ficha dela ainda não caiu. Então ela não sabe nem explicar direito como que aconteceu ainda. A mulher que aplicou o golpe teria agido com a ajuda de um comparsa que a ajudou a enganar a idosa. A idosa caminhava daquele lado da rua ali. Quando chegou nesse ponto, ela foi abordada pela golpista. Essa mulher se aproximou, primeiro pediu uma informação, perguntou onde ficava determinada rua, e logo em seguida começou a conversar sobre outros assuntos, começou a contar da vida pessoal dela. Disse que era uma pessoa sem estudos, que a família estava passando por dificuldades financeiras. E a vítima ali, prestando atenção naquela história toda. Quando de repente se aproximou um homem que, ao que tudo indica nessa história, era o comparsa. Atuou ali em conjunto com aquela mulher. Esse homem chegou bem vestido, calça social, camisa social, quis participar da conversa. E a mulher, a golpista, contou toda a história novamente para ele. Até que em determinado momento, depois que ela contou tudo isso, a história meio que mudou. Aquela mulher que dizia estar passando por dificuldades, que não sabia o que iria fazer da vida dela, tirou do bolso um bilhete de loteria. Disse que era um bilhete premiado no valor de R$600 mil e que estava disposta a dividir aquele prêmio com aquelas 2 pessoas, o homem e a idosa. Ela propôs até dividir o prêmio. Minha mãe falou, não, eu não tenho interesse no prêmio, mas eu não consigo receber o prêmio sem uma garantia. A minha mãe falou, não, eu tenho a garantia, eu posso servir, lá na minha casa eu posso te ajudar. Para ir buscar essa garantia, o homem, no caso o comparsa, ofereceu o carro dele. Então elas entraram no veículo, a golpista no banco de trás e a idosa no banco da frente. Quando chegaram na casa da vítima, ela desceu do carro, entrou na casa, pegou R$6 mil, uma quantia que ela tinha guardada, já estava juntando há algum tempo, e levou no carro de novo para a golpista. Falou, olha, o dinheiro que eu tenho é esse. A mulher, muito esperta, falou, não, isso aí não é suficiente. Não tem como eu retirar o meu prêmio só com essa quantia para eu dar de garantia. A idosa, muito solícita, prestativa, na intenção de ajudar, voltou na casa dela e pegou tudo que ela tinha em joias. Colocou essas joias na bolsa e levou de novo para o carro. Aí a golpista olhou aquilo e falou, opa, agora sim, podemos ir lá. Elas entraram no veículo novamente e seguiram. Segundo o homem que estava ao volante, eles iriam dessa vez até o banco retirar o prêmio. A moça
falou que estava com sede, minha mãe se propôs até buscar água para ela, comprar água na lanchonete. Foi a hora que a minha mãe desceu com o dinheiro para comprar água para servir a moça. E eles fugiram com os pertences, com os documentos, com bolsa, tudo da minha mãe. Foi nessa lanchonete aqui, ó, que eles pararam para que a idosa comprasse a água. Ela desceu do carro, foi até o balcão e comprou 2 garrafas de água. Ela contou para a comerciante que no caminho até chegar aqui, o homem dono do carro falou que era engenheiro. Quando eles pararam o veículo aqui na porta, ele falou para ela o seguinte: olha, enquanto a senhora compra a água aqui, nós vamos voltar ali no meu escritório para eu pegar 20 mil reais para ajudar ela nessa garantia. Logo depois a gente volta, pega a senhora aqui de novo e vamos até o banco. Só que eles foram e não voltaram. Estava assustada. Aí ela contou e falou que eles falou que não era para ela contar para ninguém, que ela tinha recebido esse dinheiro e queria ajuda deles, mas não era para ela contar para ninguém. A bolsa da idosa, que tinha ficado no carro, foi junto com os bandidos. Dentro estavam todas as joias, o dinheiro, além de documentos e um talão de cheques em nome do filho. Cerca de 1 hora depois, a bolsa foi encontrada por 2 entregadores da cidade de Campos Gerais. Mas, é claro, sem o dinheiro e as joias. Essas fotos são de circuitos de câmeras de segurança que registraram o carro usado pelos suspeitos. Apenas a polícia teve acesso ao restante das imagens. O caso está sendo investigado. 33% dos policiais civis de Minas Gerais estão afastados por causa de problemas psicológicos. Foi o que apontou o último levantamento feito pelo sindicato da categoria. O convívio diário com a violência, aliado à falta de condições de trabalho, estão adoecendo os profissionais que pedem socorro. O policial civil, ele trabalha muito mais do que a sua carga humana suporta. A gente trabalha hoje, cada policial, por pelo menos 2 ou 3. O desabafo emocionado é de uma delegada da Polícia Civil. Horas depois de mais um policial cometer um assassinato e tentar contra a própria vida, ela divulgou o texto em uma rede social. Abre aspas. Nas delegacias só chega a latrina, só chega aquilo que mais dói, que mais fere, que mais abala. E esse é o nosso dia a dia. Lidamos com o caos, a tristeza e a morte o tempo todo. Fecha aspas. Eu tenho 5 anos e meio de polícia. Em 5 anos e meio já enterrei alguns colegas. Alguns em serviço, outros por estresse, outros atentando à própria vida. É o 2º caso na região metropolitana em menos de 2 dias. A indignação da delegada, segundo o sindicato da categoria, é um sentimento geral entre os policiais. Ele tem que enfrentar uma série de problemas. Ele tem que trabalhar, o governo atrasa o pagamento, quando paga é fatiado de 2, 3 vezes. E aquilo vai causando uma insegurança para o policial. Ele acaba adoecendo. E nós temos hoje vários policiais nessa situação e o sujeito acaba levando o sujeito a suicídio. Por 2 dias seguidos, policiais civis que passavam por tratamentos psiquiátricos cometeram assassinatos e, em seguida, atentaram contra a própria vida. Para este especialista, atitudes que envolvem vários fatores. Um fator que é da natureza do indivíduo, da biologia dele e da psicologia dele, ou seja, do que ele herdou geneticamente, das características dele herdadas. As questões mais psicológicas do relacionamento interpessoal, esse é o 2º fator, que é, no caso, os relacionamentos com as mulheres, com as companheiras, namoradas, os problemas que ele está vivendo ali pessoalmente e os problemas do social, a questão sociológica. A Polícia Civil não revela o número de policiais que passam por tratamentos psiquiátricos ou são acompanhados por psicólogos. É que na última estatística divulgada em 2011, os números foram alarmantes. 33% dos 8 mil servidores em todo o estado estavam afastados de suas funções por licença médica por motivos diversos. O que, na época, reduziu o efetivo da instituição em mais de 2.600 policiais. Ainda segundo o sindicato, a polícia não oferece um tratamento de saúde adequado ao servidor. O psicólogo muitas vezes alega que o policial tem condições de voltar, porque as próprias delegacias não têm gente para trabalhar. E acaba voltando o policial, às vezes até sem condições mínimas de trabalho.
Para o especialista que atende agentes de segurança pública diariamente em seu consultório, independentemente das condições de trabalho, um policial tem que ter controle de suas atitudes, tem que gostar do que faz. Segundo ele, a profissão não deve ser apenas uma forma de sobrevivência. Quando a pessoa não tem vocação, aquilo piora a pessoa, agrava a pessoa, porque é um conflito, a pessoa usa, aquilo distorce mais a personalidade da pessoa que já não é voltada para aquilo. Que a gente clama por socorro, a gente pede que o poder público invista mais, investir na polícia, investir na sociedade. Assumiu hoje à tarde o comando da Unidade Regional da Polícia Militar no norte de Minas, o coronel Evandro Geraldo Ferreira Borges. A passagem de comando foi na sede do 10º Batalhão da PM, em Montes Claros. O coronel Borges assume o lugar do coronel Clevison Pires Martins, que ficou no cargo por 1 ano e 2 meses. Depois de 30 anos de serviços prestados à corporação, o coronel Clevison passa agora a fazer parte do quadro de oficiais da reserva. O novo comandante é natural de Diamantina e ingressou na Polícia Militar como cadete em 1991. No início do mês, o governador Fernando Pimentel promoveu o militar ao posto de coronel, sendo designado então a assumir o comando da 11ª RPM em Montes Claros. O coronel Borges é o 21º comandante regional da PM no norte de Minas. Agora um giro com as principais informações do estado nessa sexta-feira. Briga entre patrão e caseiro termina em morte em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A PM contou que ao chegar ao local, encontrou Gilberto Guedes da Cunha, de 74 anos, caído na garagem, bastante ferido, mas consciente. Ao lado dele estava o caseiro Onofre de Oliveira Mendes, de 62 anos. O homem estava com um ferimento na mão. Disse que estava tentando se defender de Gilberto quando a faca caiu no chão. Ele pegou a arma e partiu para cima do patrão, que ficou bastante ferido. O homem foi socorrido pelo SAMU e de helicóptero seguiu para o Hospital João 23, onde morreu. Onofre recebeu voz de prisão no local. De acordo com vizinhos, Gilberto agredia o caseiro com muita frequência. De Betim, Regiane Moreira. O presidente Michel Temer esteve hoje na cidade de Patos de Minas. Ele entregou 800 casas para a população através do programa Minha Casa Minha Vida. A visita durou pouco mais de 1 hora. Na ocasião, ele aproveitou para reforçar que o governo vai continuar investindo na construção civil através do programa. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Nosso assunto agora é economia. Hoje foi o último dia da maior feira de cafeicultura do país, a Expo Café. Muitos visitantes estiveram em Três Pontas, no sul de Minas, para conferir as novidades e fazer bons negócios. Era a última oportunidade para conhecer as novidades do setor cafeeiro. Muita coisa, está enorme aqui, bonito, lindo. Vamos ver se você aproveita alguma coisa boa hoje. Hoje está mais tranquilo, ontem estava um pouco mais tumultuado. E haja disposição para andar. São muitos os estandes distribuídos em mais de 14 mil metros quadrados. Do alto é possível ter uma ideia do que esperava pelos visitantes. Tem que ter energia para rodar isso tudo? Tem que ter energia. Mas antes de enfrentar a maratona, vale dar aquela pausa para comer um queijo e tomar um cafezinho. Café do bom, do sul de Minas, né? Não precisa nada melhor. Com queijo, então, de Minas, fechou. Só no estande da Cocatrel, nos 3 dias de evento, foram servidos cerca de 350 litros de café e mais de 50 quilos de queijo. Todo mundo gosta muito. Nós temos o café, todos os queijos, bebida láctea, manteiga. O pessoal vem conhecer e levar para casa também.
Foram 3 dias de muitos negócios. A expectativa era de que fosse movimentado cerca de 220 milhões de reais e que a feira recebesse um público de 15 mil pessoas. O fechamento oficial ainda não foi divulgado, mas a organização acredita que esses números possam ter sido bem maiores do que o esperado. Eu tinha falado no primeiro dia cerca de 220 milhões. Acredita que pode chegar nisso, até passar disso? Pela expectativa e o retorno que nós temos tido dos expositores, estamos crendo que sim. Adilson foi uma das pessoas que não perdeu tempo. Ele volta para Campestre com a bomba de transferência de óleo que tanto queria comprar. E o melhor, o produtor diz que economizou 50%. O cara estava indo embora e fez um preço promocional, tô levando, Por que não, né? Já fez um bom negócio. Ah, com certeza. Outro que também não perdeu tempo foi o Alex. Ele comprou o que queria e garante que economizou R$500. Teve um desconto bom, preço melhor. Valeu a pena ter vindo? Valeu, sim. E se foi bom para os produtores, os expositores garantem que a 21ª edição da Expo Café valeu a pena. Faturamento aí, eu acredito, em torno de 10 a 15% a mais que o ano passado. A empresa trouxe bastante equipamentos novos, linhas novas de secagem. Isso trouxe bastante produtor aqui no nosso stand e realizamos bons negócios aqui nessa feira. Pela primeira vez, o Anderson, que é de Três Pontas, participa da feira. Ele tem uma empresa de cortes em placas de aço. Embora seja a nossa primeira participação, tivemos bastante contato, que o nosso foco são os expositores, nem muito os visitantes, mas os expositores vieram aqui, nos convidaram para ir aos stands deles, para divulgar tal, e como diz, a expectativa é muito boa. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Para a edição do ano que vem da feira, a organização já está preparando tudo. Nós já estamos indo aos expositores para saber o interesse de participação para o próximo ano e até o momento nós não tivemos nenhuma negativa de não participação. Inclusive a gente tem que repensar o layout do evento porque tem gente querendo aumentar, dobrar de tamanho, trazer mais máquina, trazer mais parceiro. Os expositores já pensam nas novidades que vão apresentar. A gente já deixa os nossos espaços reservados. Como você pôde notar, nossa área, acho que é a maior área da feira, nós temos 5 a 6 stands aqui, 5 a 6 áreas aqui no nosso stand. Já deixamos reservado e às vezes até aumenta uma para o ano que vem, quem sabe. Agora imagina o público. Bom, o Werner já conta os dias para a Expo Café 2019 começar. Vim também planejando para o ano que vem. Esse ano não vou investir, mas vim para conhecer maquinário, para conhecer a forma de gestão com café melhor, para fazer um café especial. Já espera para o ano que vem, já estou na espera aguardando, vamos ver. A tendência é só crescer, né? Os brasileiros estão viajando mais de avião. No Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, o crescimento já chegou a 8%, atingindo a marca de 3,5 milhões de passageiros. O preço das passagens é um dos motivos desse aumento na procura. Anderson veio a Minas a trabalho. O engenheiro visitou clientes na área de alimentação que vão ampliar os negócios. O mercado aqueceu, né? E tem novas oportunidades aqui na região. Meus clientes estão fazendo novos investimentos, por isso eu estou aqui. Os voos domésticos voltaram a crescer no Brasil depois de 3 anos de retração econômica. No primeiro trimestre deste ano, 22 milhões e 900 mil passageiros viajaram de avião, um aumento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente nos voos domésticos, a movimentação foi responsável por 5% da alta. Os voos internacionais aumentaram 94%. O aquecimento da economia foi um dos fatores que contribuíram. Outra é uma mudança, são mais voos internacionais aqui no aeroporto, que também trouxeram conexões domésticas e tudo isso amplia o número de passageiros no aeroporto. Outro fator importante foi o preço das passagens. Aqui a média de R$ 305, menor valor entre os aeroportos concedidos. Um dos motivos é a concorrência entre as companhias aéreas. Esta especialista em viagens orienta que comprando passagens com menos de 40 dias antes da viagem, é possível conseguir até 50% de desconto. É interessante porque dá esse tempo de você ver os destinos mais viáveis e também de você ver o período e os voos com fluxo de procura menor.
As terças, quartas e quintas são períodos em que as pessoas viajam menos, então encontra sim preços mais em conta também para fazer a passagem dos seus sonhos, inclusive. Marcos e a esposa aproveitaram a boa fase. Eles programaram e fizeram uma viagem internacional por 30 dias. A passagem estava mais em conta, fazendo conexão aqui para Confins. Valeu a pena? Com certeza. E o aeroporto de Varginha agora oferece voos de carga também. O serviço foi anunciado pela empresa que vai fazer esse transporte. Segundo a assessoria da prefeitura da cidade, por enquanto, os voos têm como destino apenas o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. As cargas saem todos os dias às 10h15 da noite aqui do aeroporto de Varginha, com destino ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O serviço foi anunciado ontem pela empresa. A aeronave tem capacidade para até 0,5 tonelada de carga. A expectativa agora é que voos comerciais também sejam oferecidos aqui do aeroporto de Varginha para São Paulo. A empresa de táxi aéreo diz que escolheu Varginha por ser uma cidade referência para o sul de Minas. Nesse projeto nós escolhemos a cidade de Varginha como escala para essa operação, pois acreditamos no potencial de negócios da região sul do estado de Minas Gerais. Bom, da economia para a política. O pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, está em Poços de Caldas. Durante a visita, ele foi até a Santa Casa, que hoje tem uma dívida total de 20 milhões de reais. Nesse momento, Anastasia está reunido com o pré-candidato à presidência da República, o também tucano Geraldo Alckmin. O senador e pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, Antônio Augusto Junho Anastasia, chegou acompanhado de outros políticos à Santa Casa da cidade. Ele foi recebido pelo superintendente Azer Elias Enon Junqueira e fez uma breve visita ao hospital. Em entrevista coletiva, o senador afirmou estar ciente da situação em que se encontra a Santa Casa. Só o estado deve quase 9 milhões aqui à Santa Casa. Então, nosso objetivo na visita é exatamente tomar conhecimento disso, até porque nós temos condições também de apelar junto ao governo federal. Nós já destinamos uma parte, os valores são pequenos, mas das emendas que temos, uma delas destinei aqui para Poços de Caldas, para a área de saúde. O pré-candidato também falou sobre a situação financeira do estado e afirmou que uma das prioridades do estado deve ser o pagamento dos funcionários públicos. Prioridade minha, caso venha a ser eleito governador, é no sentido de colocar em ordem as finanças. E, naturalmente, dentro disso, o primeiro passo é colocar o pagamento do funcionalismo no 5º dia útil, que, aliás, foi obra do nosso governo quando eu era o secretário de Planejamento incumbido da Folha em 2004. Depois da entrevista coletiva, o pré-candidato se reuniu a portas fechadas com o superintendente da Santa Casa, secretário de Saúde e outras autoridades políticas. A dívida do estado com a Secretaria de Saúde de Poços de Caldas já ultrapassa os 20 milhões de reais. Logo depois, Anastasia seguiu para o encontro com empresários e, no final da tarde, se reuniu com Geraldo Alckmin, pré-candidato à presidência da República. O vereador Alckmin tem com Minas uma relação muito próxima, não só pela sua ascendência familiar, já que o avô é mineiro, mas também pela sua identidade com o nosso estado, com o estado de Minas Gerais. E ele sendo pré-candidato a presidente, eu sendo pré-candidato ao governo, ambos do mesmo partido, é claro que faremos muitas vezes caminhadas em conjunto, auscultando a sociedade, lideranças em temas relevantes para os planos respectivos de governo. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte investiga o atual secretário de Planejamento do governo de Minas, Elvésio Magalhães. Ele é médico da Prefeitura da capital e está cedido para o governo do estado. Segundo o Ministério Público, pelo município, Elvésio Magalhães recebe um salário de mais de R$ 22.500 e já pelo estado recebe um salário de mais de R$ 11.000 como secretário. Ainda conforme a promotoria, o secretário também tem direito aos chamados jetons, que são gratificações extras pagas por presença dele em reuniões de conselho de algumas estatais, o que normalmente acontece uma vez por mês. Por causa dessas reuniões, ele estaria recebendo quase R$ 17.000 do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, quase R$ 20.000 da CEMIG e ainda outros R$ 3.900 da Empresa de Tecnologia da Informação de Minas, que é a Prodenge. Os promotores apuram se houve violação da regra da Constituição Federal que impossibilita a acumulação de cargos, empregos e funções públicas.
públicas. Conforme a lei, só é possível ter mais de um cargo nas áreas da saúde e da educação e mesmo assim, se não houver compatibilidade de horários, se os horários não trombarem. Por meio de nota, o secretário Elvésio Magalhães alegou que em 2016 os ganhos dele já haviam sido investigados pelo Ministério Público Estadual e nada de irregular havia sido, portanto, encontrado. O secretário sustenta que a remuneração segue a legislação vigente. Ainda segundo Elvésio Magalhães, o cargo de secretário requer dedicação exclusiva. Portanto, está isento de exercer a função de médico. Quanto aos jetons das estatais, Elvésio informou que o valor e a periodicidade são decisões exclusivas do Conselho de Administração das empresas e das instituições, sendo pagos indistintamente a todos os membros desses conselhos. Agora a previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos já já. Termina hoje às 11h59 da noite, portanto, 1 minuto antes da meia-noite, no horário de Brasília, o prazo para inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que querem fazer a prova do Enem 2018 precisam fazer as inscrições e elas são feitas somente pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 82,00. O prazo máximo para quitar o boleto bancário é até o dia 23 de maio. A inscrição para o Enem 2018 pode ser feita no site que aparece agora na sua tela. Hoje é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, mas não há o que comemorar. Os estoques em várias cidades do estado estão baixos. Em Montes Claros, a maternidade da Santa Casa está apenas com 2 doadoras. Mesmo com a correria do dia a dia, Janaína sempre arruma um tempinho para fazer a doação do leite materno. Desde o início, quando Maria Clara nasceu, eu tive a oportunidade e a necessidade de procurar o banco de leite, porque eu tive a dificuldade na amamentação, assim como várias outras mulheres também têm. E aí lá surgiu eu fiquei sabendo da necessidade que as crianças da UTI neonatal tinham em relação ao leite. E aí eu comecei a doar quando ela tinha há poucos dias de vida, hoje ela já está com quase 2 anos, e esse tempo todo eu doei. A rotina é a mesma desde quando a Maria Clara nasceu. Durante esses 2 anos, pelo menos 2 vezes na semana, a advogada usa uma bombinha para tirar o leite do peito. Depois ela coloca num recipiente fornecido pelo hospital. Tudo vai direto para a geladeira. Segundo Janaína, o procedimento é feito em casa mesmo e com toda a segurança. Eu consigo tirar o leite e ele é armazenado no congelador mesmo. E o pessoal do banco de leite busca, então não tem nada de complicado. O leite de Janaína vai direto para o Hospital Santa Casa, em Montes Claros. Na semana que comemora o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, o hospital faz um alerta. Está faltando leite para os recém-nascidos. Atualmente, a gente está com o nosso estoque de leite humano pasteurizado zerado, porque nós temos apenas 2 mães doadoras atuantes. E isso tem dificultado muito, porque nós temos bebês hospitalizados, né? Geralmente bebês prematuros, que necessitam de receber o leite humano, porque tem intolerância à fórmula e apresentam complicações se não recebe o leite humano pasteurizado. O Pedro Lucas nasceu com 6 meses e pesava apenas 800 gramas. Sem ter leite para amamentar o filho, a Fernanda ficou desesperada. Pelo susto, esse tempo no hospital, eu não tive leite. Aí ele estava com uma sondinha, precisava introduzir o leite, o meu eu não estava tendo. Aí o banco de leite aqui forneceu o leite para ele, as doadoras, que eu agradeço demais, que salvou a vida do meu filho, né? Porque eu não tinha.
Depois de 4 meses e com mais de 2 quilos, o bebê ainda precisa ficar internado. Mas mudou muita coisa. Hoje ele já está no meu peito, já amamentando, mas é muito importante. Muito importante. Tanto que você souber que uma gotinha de leite para eles que é prematurinho salva a vida. Hoje aqui na UTI neonatal do hospital estão internados 13 bebês recém-nascidos, prematuros, totalmente dependentes da doação do leite materno. A Alice acabou de sair dessa UTI, estou aqui com a mãe dela. Como é que foi para você passar por todo esse período, né? Há cerca de 15 dias, a sua bebê saiu da UTI e está aqui agora na maternidade? Significa muito, porque os leites que foi doado para ela foi como uma doação de sangue, salvou a vida dela. Alice nasceu com apenas 450 gramas. A recém-nascida está bem, mas ainda se alimenta por sonda. Está evoluindo, graças a Deus, está evoluindo bastante. E não é só no norte de Minas que os estoques dos bancos de leite estão baixos. Em Juiz de Fora, o banco atende hospitais de 6 municípios entre a Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes. Em média, 60 crianças recebem o leite todos os meses. Das 60 doadoras necessárias para atender a região, apenas 20 comparecem para fazer a doação. Em Varginha, no sul de Minas, são pelo menos 70 doadoras cadastradas, mas apenas 38 doam. No sul de Minas, há mais 4 pontos de coleta de leite. O único que ainda consegue manter o estoque é do Hospital Alzira Velando, em Alfenas. Já em Pouso Alegre e São Lourenço, os hospitais juntos precisam de pelo menos 70 doadoras. A cidade de Poços de Caldas, que tem mais de 166 mil habitantes, não possui um banco de leite. Só a metade disso se dispõe a fazer a doação. Em Montes Claros, a Santa Casa vai fazer uma campanha. Então, a mãe, para ser doadora, ela precisa ser saudável e ela precisa ter leite além do que o bebê dela necessita. Então, aquela mãe que o bebê mama, ainda fica leite no peito e é saudável, ela pode ser doadora. O que essa mãe precisa fazer é apenas fazer a retirada, né, do leite do peito, armazenar e a gente recolhe uma vez na semana no domicílio. Janaína afirma que vai continuar doando. É um ato de amor. E se o leite, se ele dá para ela e para os outros, eu penso que é algo bem interessante de fazer e a gente recebe uma retribuição muito grande, pessoal, né? É indiscutível e é comprovadamente científico, comprovado cientificamente o benefício que o leite materno traz, principalmente nos primeiros meses de vida de uma criança. Ajuda a criança a se desenvolver, o bebê a se desenvolver com menos possibilidade de obesidade, com menos possibilidade de algumas doenças que são típicas dessa fase da infância. E isso não tem nada a ver com o fato de ser país pobre, de ser país rico. Em qualquer país do mundo, o benefício é o mesmo. O que faz a diferença são as políticas públicas que vão orientar e educar as pessoas, tanto sobre a importância da amamentação, quanto sobre a importância da doação do leite materno, o leite que sobra, o leite que a mãe tem a mais. Algumas mães não têm leite, isso tem que ser entendido e respeitado. Às vezes elas não querem também amamentar, isso também tem que ser respeitado, é um direito da mãe, ela não querer amamentar do próprio peito. Mas que o benefício é comprovado, ele é comprovado. E o Brasil desenvolve boas políticas. A Organização da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece esse esforço do Brasil e diz que metade do leite doado no mundo, inclusive, é doado no Brasil. Só que isso precisa ser estendido a outras áreas, principalmente a áreas menos urbanas, né? A áreas rurais, onde há maior dificuldade das mães desenvolverem a capacidade de amamentar seus filhos por um longo período de tempo. Então, tomara que isso mude, especialmente no norte de Minas. Um outro assunto importante que tem a ver com saúde, o fim de semana deve ser frio em várias cidades do sul de Minas Gerais. E o tempo só deve voltar a esquentar no meio da próxima semana. Em Caldas, a expectativa é que o termômetro marque 0 grau nos próximos dias. Oficialmente, ele ainda não chegou. Mas nos termômetros e nas ruas, o frio já anda dando o ar da graça. Em Caldas, por exemplo, os moradores já estão sentindo os efeitos do inverno. Hoje amanheceu bem frio, os dias atrás também estava frio, tá assim, oscilando, um pouco tá quente, um pouco tá frio, tá aquele sol quente demais, aquele armaço quente. Quando vê outro dia você não tá esperando, vem aquele frio, às vezes o tempo fecha, a gente pensa que vai chover, não chove, mas o frio tá começando
Bastante já, viu? E para esquentar, vale tudo, até reunir as amigas para se exercitar na academia da praça. Ânimo não tem, né? Tem que ter coragem. Minha filha estuda cedo, não tem que acordar, já aproveito o embalo. E a gente caminhou várias vezes aqui na praça e agora a gente está fazendo um exercício para colocar em prática. Andresa jura que o frio não atrapalha. Lá pelas 7 e pouco a gente começa a caminhar. Embaixo de geada, frio. Com tudo. Gosto é gosto, né, seu Francisco? Eu gosto muito do frio. As pessoas ficam mais bonitas, principalmente as mulheres, né? Elas ficam mais assim, mais aconchegantes, mais chique, vamos dizer assim, né? E de fato, não dá para negar que a moda de inverno tem lá seu charme, né? E de acordo com os meteorologistas, vai dar para abusar bastante da moda no inverno esse ano. A expectativa é que as temperaturas mais baixas sejam percebidas já na próxima segunda-feira, quando uma massa de ar polar chega no nosso estado. Aqui em Caldas, por exemplo, o termômetro deve marcar 0 grau. Olha, a previsão e pelas últimas imagens de satélite, realmente a previsão parece que vai se confirmar. Portanto, a gente precisa ficar precavido com relação a isso, né? Então, tomar cuidado, ficar atento. A primeiro indício é a chuva de hoje, que pode ser que algumas partes do país chova, só que vai depender se tem a umidade no ar suficiente para que ocorra essa condensação. Essa frente fria vinda da Antártida pode fazer com que as temperaturas não passem dos 5 graus em todo o sul de Minas. Além disso, as geadas também são esperadas. Olha, a previsão é de geada de domingo para segunda, mas há uma previsão de segunda para terça-feira ter uma intensidade dessa geada. E em Santa Catarina, eles estão colocando pelos estudos e os dados que poderá até essa geada ser bem mais intensa do que se espera. Mas é normal para uma época de outono, né, no nosso país. O frio mais intenso deve seguir até o dia 23, na próxima quarta-feira, quando a temperatura volta a subir um pouco. Oficialmente, o inverno começa no dia 21 de junho, mas por conta da chegada antecipada do frio, essas amigas vão ter que ter muita força de vontade para manter a atividade física matinal. Tá assim, tranquilo. Eu espero que sim, que nem que seja, né, que a gente vem de luva, cachecol, e dá um jeito. Vai tentar, pelo menos. Pelo menos tentar, nós vamos. Vou tentar salvar, não garanto não. Vamos tentar salvar. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã tem clássico no Estádio do Independência, em Belo Horizonte. Atlético e Cruzeiro se enfrentam pela 4ª vez neste ano. Os dois clubes vivem momentos bem distintos na temporada, enquanto a Raposa voltou de Curitiba e foi recebida pela torcida no aeroporto de Confins, o Galo tenta dar a volta por cima após a eliminação na Copa do Brasil. Recepção em Cruzeiro. Olha aí, a torcida lotou o saguão do aeroporto e cantou muito. Nós estamos junto com o Cruzeirão Cabuloso, é apoio passado, sabe? Nós vamos pegar eles lá e aí rumo a Libertadores, agora o trem é nosso. Fábio foi disputadíssimo, todo mundo queria tirar aquela selfie com ele. Favorece cada vez mais o nosso trabalho e o torcedor sempre incentivando, independente da situação. Sempre é bom ter a torcida do nosso lado, agora trabalhar para, se Deus quiser, conseguir uma vitória nesse clássico. A Raposa está embalada, não perde há 6 jogos. Já o Galo vem de uma eliminação na Copa do Brasil.
Mas e aí, Raniel, dá para tirar vantagem nisso? Isso não importa, né? Quando se trata de um clássico é de igual para igual, mas a gente vai tentar tirar proveito da situação que eles estão passando agora. Para o Atlético, é hora de virar a chave e esquecer de vez a derrota em Santa Catarina. Fica o brasileiro, a gente tem que focar agora nessa competição que nos resta, estamos bem nela. Planejamento. O Galo vai precisar colocar isso em prática daqui para frente. E o clássico é só um dos 6 jogos que o Atlético terá em casa antes da Copa. A gente precisa vencer para continuar na parte de cima da tabela e brigar pela liderança ou nessa ou na próxima rodada. Se estabelecer no topo da tabela, é só isso que o Leonardo Silva pensa agora. Um clássico onde a gente vai tentar fazer o nosso melhor para continuar nessa briga aí, nessa caminhada pelo título. E no fim de semana tem outros jogos pelo Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco fazem o clássico às 7 da noite no Maracanã. Às 9 da noite, o Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque. No domingo, às 11 da manhã, Vitória e Ceará jogam no Barradão. 4 jogos acontecem no domingo, às 4 da tarde. O Paraná recebe o Grêmio. O América enfrenta o Botafogo no Estádio Independência. O clássico paulista, São Paulo recebe o Santos no Morumbi. O Sport joga com o Corinthians na Arena Pernambuco. Às 7 da noite, o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã. E fechando a rodada, na segunda-feira, o Internacional recebe a Chapecoense no Beira-Rio, às 8 da noite. Pela Série B, o Boa Esporte tenta a primeira vitória. Jogando em casa, o time de Varginha recebe o Coritiba amanhã, às 7 da noite. Pela Série C, o Tombense enfrenta o Ipiranga, no Rio Grande do Sul, amanhã às 3h30 da tarde. Já o Tupi recebe o Luverdense também amanhã, às 4 da tarde, no estádio Radialista Mário Helênio. Pela Série D, a Caldense joga contra o Madureira, no Rio de Janeiro, amanhã às 3 horas da tarde. Ontem o Santos perdeu para o Luverdense por 2-1, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Peixe ganhou por 5-1, havia ganho por 5-1. Já pela Libertadores, o Corinthians goleou o Deportivo Lara por 7-2. Dos 7 times brasileiros que estavam disputando a fase de grupos, apenas o Vasco não garantiu a classificação. Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras já estão nas oitavas de final. Agora a gente vai falar sobre seleção brasileira e mais especificamente sobre o nosso camisa 9 na Copa do Mundo que começa daqui a 27 dias. Felizes com a convocação do atacante Gabriel Jesus, amigos, vizinhos transformaram o craque em arte numa comunidade de São Paulo. Ele tá na música. Gabriel Jesus chegou, é gol, é gol, é gol. Nos muros, nos uniformes. Ele vai trazer a Copa para nós. Gabriel Jesus, o camisa 9 da seleção brasileira, foi criado neste bairro, Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Passou a infância nessa rua, morou na casa 100A do Portão de Zinco. O tio Luiz viu o menino crescer com a bola nos pés. Começou jogando bola aqui na rua. Mas o rapaz também gostava de subir no telhado do vizinho. Pegar pipa em cima do telhado, era coisa de moleque. O futebol está na rotina diária aqui do Jardim Peri. Mas depois do sucesso mundial do Gabriel Jesus, aí os garotos passaram a sonhar mais ainda em ser jogador profissional. Afinal, o Gabriel é a grande referência. Tão grande que mereceu até uma homenagem bastante inspiradora. 34 metros de Gabriel desenhado nas paredes das casas. Ali, ó, ele tá mandando um alô, mãe. É assim que o jogador comemora os gols e se lembra da Dona Vera. O trabalho foi feito por artistas profissionais e voluntários da comunidade. Tá ficando chique pra caramba aí, tá todo mundo vindo atrás da gente aí, estamos ficando importante aí agora. Em 2018, o Gabriel virou pintura, mas em 2014, era ele quem pintava as ruas do bairro para festejar a Copa do Mundo no Brasil. Mês que vem, estará na Copa pela primeira vez como uma das grandes estrelas. Aos 21 anos de idade, o caçula da seleção é o maior orgulho nascido no Jardim Peri. Chegar onde ele chegou é para poucos, entendeu? No céu é o limite, Gabriel Jesus chegou. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol.
Muito bem, agora chegou a hora da Larissa de Oliveira, que já está aqui comigo, falar pra gente quais são as atrações do fim de semana. Larissa, boa noite para você. Ficou bonito o painel do Gabriel de Jesus, hein? Achei maravilhoso e para você ver o destino, né? Como as coisas mudam, né? Sensacional. Agora, conta pra gente o que tem de bom para fazer nesse próximo fim de semana. Sim, boa noite, Luiz, boa noite a todos. Então, tem muita coisa boa, tanto no sul, quanto no norte e na Zona da Mata Mineira. Dá só uma olhada. Na Zona da Mata, hoje e amanhã, tem Festival da Mata em Juiz de Fora, a partir de 2 da tarde. Armandinho... Que existe uma ilha onde o homem nunca pisou. Paralamas do Sucesso. E Nação Zumbi são algumas das atrações que sobem ao palco montado no estacionamento do Cultural Bar. A classificação é 18 anos. E tem também a Festa Country em 2018 no Parque de Exposições de Juiz de Fora. Hoje tem Matheus e Cauã. MC Kevinho. E DJ Yuri Martim Alok. No norte de Minas, hoje tem a banda Luxúria, no Pampulha Folia 2018, em Montes Claros. O evento acontece no Mansão Dance Show, a partir das 10 da noite. Tocam também o MCBL e DJ Vitor Freitas. Amanhã tem a banda Roupa Nova no estacionamento sul do Montes Claros Shopping, a partir das 7 da noite. E MC G15. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. No sul de Minas, para a criançada, começou agora há pouco o Chá das Princesas no Via Café Garden Shopping. Amanhã tem a comédia A Sogra, em Varginha, no Teatro Capitólio, às 8 da noite. E no domingo, o primeiro Volksfest, encontro regional de Fuscas e outros modelos a ar, a partir de 9 da manhã, no centro de Varginha. Olha só, tem muita coisa boa, hein? Muita coisa boa, agenda especial esse fim de semana. Eu estava vendo que em Juiz de Fora tem Paralamas do Sucesso, é impressionante. Paralamas, Titãs, tem umas bandas que não tem tempo, né? Elas têm 30 anos que estão no mercado, mas o pessoal de hoje ainda canta as músicas desse pessoal. É verdade, com certeza, Luiz. A formação da banda foi no ano de 1977, mas a carreira do grupo alavancou mesmo em 1984. Naquele ano, eles emplacaram vários sucessos, como Óculos, Me Liga, Meu Erro e Romance Ideal. E mesmo depois do acidente aéreo com o vocalista Herbert Viana, que o deixou paraplégico, o sucesso continuou. É de tirar o chapéu, né? Lembrando que o show é amanhã no Cultural Bar, em Juiz de Fora, a partir das 2 da tarde. Você falou de 77, é isso mesmo? 77. Caramba, achei que fosse mais pro meio da década de 80. Não, no começo eles da década de 80. Formaram a banda em 77, 84, alavancou com sucesso. Agora, você falou do Roupa Nova também, em Montes Claros. Roupa Nova é outra banda que tem 40, 50 anos que está aí e não diminui o sucesso, né? É uma boa pedida, impressionante. O Roupa Nova já faz sucesso há 38 anos e tem um detalhe interessante. A banda foi a que mais teve trilhas sonoras em novelas. O show é amanhã no estacionamento sul do Montes Claros Shopping, a partir das 7 da noite. Eu já fui em 2 shows deles, 3 shows deles, na verdade, em Belo Horizonte. Sensacional o show do Roupa Nova, um dos melhores. Eu também gosto muito, já estive presente. E aquela questão, a junção de vozes perfeita. Larissa, obrigado. Obrigada a você, boa noite. Luiz. Boa noite. Para você que está em casa, boa noite, excelente fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira.